Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos ao canal. Hoje vamos analisar sobre a constitucionalidade ou não do monitoramento realizado pelo Estado de São Paulo para acompanhar aglomerações no combate ao Covid-19. Você deve ter acompanhado no noticiário que o Estado de São Paulo agora, em acordo com as empresas de telefonia móvel, recebe informações de dados sobre geolocalização e acaba sabendo efetivamente onde existem as aglomerações no estado, a fim de efetivamente ser eficaz no combate à proliferação do vírus. Então o caso basicamente o estado de São Paulo tem o apoio das operadoras de telefone, todas as 4, para, compartilhando dados, saber onde as pessoas estão se aglomerando. Nós vamos tentar identificar se esse tipo de situação tem respaldo ou não na Constituição Federal, ou se existe ferimento a algum direito fundamental a partir do Estado de São Paulo com essa atitude. Primeiro você precisa entender que são dois problemas. A coisa não se resume tão somente a saber onde as pessoas estão. Se resume, basicamente, na identificação de dois direitos fundamentais. Primeiro, a liberdade de locomoção e depois o sigilo de dados. A liberdade de locomoção está na Constituição Federal no artigo 5º, inciso 15, que diz: é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. Não temos guerra declarada, então, em tese, é livre a locomoção das pessoas dentro do território nacional. O problema é que nós estamos vivendo um momento de pandemia e de combate ao Covid-19. Essa é a questão. E a partir dessa pandemia, nós temos restrição à liberdade de locomoção. Existe uma saída constitucional para se decretar a restrição à liberdade de locomoção, que é a decretação do estado de sítio. Veja, eu não estou dizendo que o presidente da República tem que decretar estado de sítio ou não, ou se isso é bom ou ruim. Eu estou dizendo que a liberdade de locomoção no combate ao Covid-19 tem uma saída constitucional para a restrição, que é a decretação do estado de sítio. Inclusive já estudamos isso no canal. Um dos primeiros vídeos que gravei desde que tudo isso começou foi justamente a questão do estado de calamidade versus estado de sítio e o que você precisava saber. O estado de sítio constitucional permite restringir a locomoção das pessoas. Essa é a saída constitucional. Mas não há estado de sítio decretado no momento. Nós temos uma outra saída que foi proposta pela Lei 13.979. Na Lei 13.979, também analisada aqui no canal, existe a possibilidade de implementação de isolamento e quarentena, que não deixa efetivamente de ser uma restrição à liberdade de locomoção. Nós temos a Lei 13.979, não temos estado de sítio decretado, então a saída para o momento é restringir a liberdade de locomoção, de certa forma, a partir daquilo que permite fazer a Lei 13.979. O Supremo Tribunal Federal já teve duas oportunidades, duas decisões, em que ele praticamente chancela as medidas da Lei 13.979. O Toffoli, numa decisão, disse que municípios e estados podem restringir a liberdade de locomoção desde que respaldados em atesto técnico da Agência de Vigilância Sanitária. E o Alexandre de Moraes, em outra decisão, disse que a União não pode acabar com a quarentena determinada por estados e municípios. Essas duas decisões eu também analisei aqui no canal em um momento pretérito. Então, nós temos uma saída constitucional para a liberdade de locomoção, que seria a decretação do estado de sítio. Não temos estado de sítio decretado. A Lei 13.979 acaba restringindo a liberdade de locomoção com a imposição de isolamento e quarentena, e isso já foi chancelado pelo Supremo a partir de duas decisões já analisadas nesse canal. No que diz respeito ao sigilo de dados, isso é consequência da restrição da liberdade de locomoção. Se as pessoas estão em quarentena e, em tese, não deveriam sair de casa, o Estado de São Paulo está procurando saber onde as pessoas estão desrespeitando esse comando. Então ele quer saber onde as pessoas estão se aglomerando. Para isso, ele conta com o apoio das operadoras de telefonia móvel, justamente para que, passando dados para o Estado de São Paulo, ele possa conseguir identificar onde as pessoas estão se encontrando. O artigo 5º, inciso 12 da Constituição Federal diz o seguinte: é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas de dados. Então, é inviolável o sigilo de dados. Concentra nisso aqui. Aí você pode dizer, então, muito bem. Se a minha geolocalização é dado meu e, portanto, em tese sigiloso, no momento em que a operadora de serviço telefônico passa esse dado para o Estado de São Paulo, existe a quebra do sigilo de dado
e aí, nesse caso, existe uma violação a direito fundamental e, portanto, o monitoramento do Estado de São Paulo é inconstitucional. Bom, vamos analisar isso com um pouco mais de cuidado. O que é dado pessoal? Segundo a Lei Geral de Proteção de Dados, no artigo 5º, ela diz: dado pessoal é informação relacionada à pessoa natural, identificada ou identificável. Identificada ou identificável. Foque nisso. As operadoras, então, não estariam, pela Lei Geral de Proteção de Dados, proibidas de passar o meu dado de geolocalização para o Estado de São Paulo? São duas coisas que nós precisamos tratar acerca da Lei Geral de Proteção de Dados, porque a tendência é que as pessoas levem a discussão para essa lei. Primeiro, a LGPD está em vacatio legis, então, em tese, ela não se aplica no momento. Segundo, o artigo 4º da lei diz que esta lei não se aplica ao tratamento de dados pessoais quando realizado para fins exclusivos de segurança pública. Então, pelo artigo 4º, nós podemos sim identificar que, ainda que estivesse vigente, a Lei Geral de Proteção de Dados não se aplicaria ao caso. Então, é uma discussão secundária mais importante porque as pessoas tendem a tratar da LGPD nesse momento. Ela está em vacatio legis, portanto não se aplica, e ainda que não estivesse, você poderia alegar a escusa do artigo 4º, inciso 3, a linha A. Então vamos deixar a Lei Geral de Proteção de Dados de lado. De toda forma, o sigilo de dados é constitucional, é direito fundamental e, nesse caso, se o Estado de São Paulo está monitorando os seus cidadãos, existiria, em tese, uma violação a esse direito fundamental. Bom, vamos ver o que disse o Estado de São Paulo para que a gente entenda exatamente como acontece esse sistema de monitoramento. O CIMI, que é o Sistema de Monitoramento Inteligente de São Paulo, diz que Vivo, Claro e TIM entregam dados de geolocalização ao governo de São Paulo para que se analise a aglomeração de pessoas. Atenção que esses dados, essas palavras foram retiradas do sítio eletrônico do governo do estado. Com o CIMI-SP, o governo de São Paulo pode consultar informações georreferenciadas de mobilidade urbana em tempo real nos municípios paulistas. Para garantir a privacidade de cada cidadão, o monitoramento é feito com base em dados coletivos coletados em aglomerados a partir de 30 mil pessoas. O cruzamento dos dados das operadoras e dos registros de serviços de saúde permite com que o governo de São Paulo envie mensagens de texto para a população. Os alertas informam se a pessoa está em uma região com índices elevados de casos de Covid-19, por exemplo, Grande São Paulo, e um link com informações sobre a importância de medidas de higiene e de quarentena. Essas são as informações do Estado de São Paulo. Ele trata aqui, nesse caso, como não violador do direito de privacidade de cada cidadão no que diz respeito à sua localização. É um outro tom a discussão acerca da privacidade apontada pelo Estado de São Paulo, mas me parece que a solução acaba sendo a mesma no que diz respeito à violação ao sigilo de dados. Bom, na minha visão, a questão não é individual. Veja que pela Lei Geral de Proteção de Dados, embora em vacatio legis, ela nos dá o conceito de dado pessoal, informação relacionada à pessoa natural. Então, nesse caso, em tese, a violação desse sigilo de dados enquanto direito fundamental individual diz respeito aos dados de cada cidadão relacionado. Então, muito bem, nós temos o quê? Nós temos que, para mim, a questão aqui não é individual. Não existe uma quebra de sigilo individual. Não é como se houvesse, por exemplo, um acompanhamento de um empregador em relação à geolocalização do seu empregado, acompanhando no mapa o que esse empregado faz. Existem discussões sobre a constitucionalidade disso ou não, é uma outra razão. Aqui trata-se de coleta de dados coletivos que cruzados, por que cruzados? Porque advindos de 4 operadoras de telefonia diferentes, indicam que as pessoas e que não há pessoa estejam ocupando espaço em comum. Existe quebra de sigilo de dado? Na minha opinião, não. O direito é fundamental e individual. Na forma como descreveu o Estado de São Paulo no seu sítio eletrônico, eu penso que não, porque os dados são coletivos e não individualizados. Agora, se são repassados dados que possam individualizar as pessoas, o Estado de São Paulo pode individualizar as pessoas, nesse caso, nós temos uma quebra de sigilo de dados. Mas se os dados permitem apenas com que o Estado de São Paulo possa, no mapa, encarar a aglomeração de pessoas, ou seja, pelo cruzamento de dados, o Estado percebe que numa praça XYZ as pessoas estão começando a chegar sem que ele possa identificar quem são as pessoas. Na verdade, existe uma identificação da aglomeração e não das pessoas que estão se aglomerando.
eu penso que não há, nesse caso, violação ao direito fundamental, nem quebra de sigilo de dado, nem tampouco violação à privacidade de qualquer cidadão, justamente porque ele não é identificado. A questão, portanto, não é identificar o indivíduo no monitoramento do Estado de São Paulo, mas a aglomeração, como falei. Então, na minha visão, e de acordo com as informações passadas pelo Estado de São Paulo, se é dessa forma que acontece, eu penso que não há inconstitucionalidade nesse monitoramento. Pelo contrário, o Estado dá um passo na frente do combate ao Covid, justamente para saber exatamente quais são os principais pontos de aglomeração de pessoas e de possível proliferação do vírus, para não colapsar o sistema de saúde, como querem as autoridades sanitárias, ou seja, quarentena para resguardar a capacidade de atendimento do sistema de saúde para as pessoas que estão doentes. Penso que não se trata de inconstitucionalidade, de acordo com as informações ora analisadas. Deixe aqui nos comentários as suas impressões e principalmente a sua opinião. Vai ser muito bom ler os comentários e responder na medida do possível. Por esse vídeo eu fico por aqui, forte abraço e até os nossos próximos encontros.